E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, faça a tua inscrição aqui embaixo, deixe o seu like, faça o seu comentário aqui, para que o nosso conteúdo se torne mais relevante e realmente chegue às pessoas que precisam também. Compartilhe aí essa mensagem, se você achar o conteúdo tem algum sentido para você, seja generoso, compartilhe aí para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Se você gostar da história e se identificar com alguém que necessite ouvi-la, compartilhe, manda pelo WhatsApp aí, compartilhe com pelo menos 5 pessoas. Vamos ser generosos aí e fazer o bem para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, fechou? Queria falar para vocês hoje o seguinte: vocês sabiam que até um lápis ele nos ensina muita coisa? É, um lápis, um simples lápis. Então eu queria deixar para vocês aqui 5 qualidades que um lápis tem, que se nós usarmos na nossa vida, nós teremos paz em tudo que nós formos fazer na vida, em todos os momentos, em tudo aquilo que você for colocar a mão. Se você ser igual um lápis, se você usar essas 5 qualidades que o lápis tem, você vai alcançar qualquer coisa. Primeira qualidade do lápis. O lápis, ele por si só, ele não tem capacidade de fazer nada. Mas se ele for guiado por uma mão que saiba usar, que tem habilidades, o lápis pode fazer grandes coisas. Assim como nós. Se você for guiado pelo Espírito de Deus, pela mão de Deus, se você tiver essa sabedoria de ser guiado pelo Espírito de Deus, você pode fazer grandes feitos, assim como um lápis, quando é usado pela mão de um arquiteto, de um médico, de um engenheiro, de um projetista, de um escritor, né? Ele pode ser usado para fazer grandes coisas. Assim também você, deixe ser usado, ser guiado pela mão de Deus. Assim como uma mão guia o lápis, deixe Deus guiar a sua vida. Segunda qualidade do lápis às vezes o lápis ele fica desapontado, ele quebra a sua ponta e nem por isso ele deixa de escrever. Assim como você, se você ficar desapontado com situações, frustrações da vida, não deixe de continuar escrevendo sua história. O lápis, quando ele quebra a ponta, fica desapontado, ele passa pelo processo do apontador. O apontador faz o lápis sofrer um pouco, se desgasta, ele se corta, mas quando ele retorna para escrever a história, ele retorna muito mais afiado. Assim também devemos ser na nossa vida. Quando você ficar desapontado com situações, com pessoas, com dificuldades, use o apontador. Volte mais afiado, continue escrevendo sua história, volte com a ponta mais afiada. A terceira qualidade do lápis o lápis sempre se permite ser apagado pela borracha. Quando você comete um erro, isso não significa ser uma coisa ruim. Assim como o lápis, quando você escreve algo errado, o lápis é feito para isso, para poder ser apagado. Não escreva sua história com caneta, escreva sua história com lápis. Tenha essa qualidade do lápis, se permita ser corrigido, se permita voltar atrás quando você erra e refazer aquilo que você errou, que errar é um direito seu. Assim como o lápis, às vezes a gente erra escrevendo, você usa a borracha. Tem lápis que tem até uma borracha já acoplada no lápis, que é para ficar mais fácil de você corrigir o erro. Corrija onde você tem errado, não erre mais no mesmo erro, mas permita-se usar a borracha. Continue escrevendo a sua história. A quarta qualidade do lápis é a aparência. Muitas vezes o lápis é velho, ele está mordido, ele está lascado, ele está gasto, ele está velho, mas não se importa com a aparência exterior. O que importa é o grafite, é o que tem dentro do lápis. Porque não é a casca, não é a madeira que foi usada que vai garantir a história continuar sendo escrita, e sim o grafite, é o que tem dentro do lápis. Assim também na sua vida, não permita que as pessoas te julguem pela sua aparência, pelo seu modo de vestir, seu modo de andar, de cortar o cabelo, de falar. Não importa a aparência, o que importa é o que tem dentro de você. O que importa é que Jesus Cristo vive dentro de você. Ele escolheu morar no seu coração. É o que está aí dentro que deve ser colocado para fora. É o que arde no seu coração que deve ser usado para escrever a sua história. Não permita que a sua aparência, que o exterior,
te faça parar de escrever a sua história. Continue. A quinta qualidade do lápis o lápis sempre deixa uma marca. Né? O lápis, por onde ele passa, ele deixa a sua história escrita, ele deixa a sua marca, né? E você, como que você tem feito? Você tem escrito a sua história, você tem deixado a sua história, tem deixado uma marca aqui no mundo, você tem passado a mensagem usando o grafite que você tem no seu coração? Ou você tem se importado com a aparência externa, com o que as pessoas falam de você? Descubra quem você é, assim como o lápis. O que importa no lápis é o grafite. O lápis, ao longo da vida, ele vai se desapontando e vai passando pelo processo do apontador. Ele sofre e ele vai diminuindo. Mas ele mesmo quando estiver pequenininho, no final da vida dele, ele continua tendo grafite para escrever a história. Assim como o lápis, você possa ser assim também. Não pare, não deixe de escrever a história da sua vida por causa de pessoas, por causa de desapontamentos. Continue escrevendo sua história, assim como os homens, grandes homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, que viveram há mais de 2.000, 3.000 anos atrás, eles são lembrados até hoje, porque deixaram a sua história escrita, escreveram a sua história. Eles usaram o grafite, que foi a semente que Deus plantou no coração deles, e mesmo com todas as dificuldades que eles passaram, Davi, Salomão, Moisés, Abraão, Elias, Eliseu, são homens que são lembrados na Bíblia, lembrados na história, porque deixaram a sua marca no mundo. Pense em deixar a sua marca no mundo, pense em deixar a sua marca nas pessoas, como dissemos no vídeo anterior. Deixe pessoas melhores para o mundo. Isso vai ficar marcado, você vai ser lembrado. Quando você chegar lá na Nova Jerusalém, você vai ser lembrado pelas marcas que você deixou nas pessoas, pela história que você deixou escrito. Use esse grafite aí que é o seu coração, deixa essa mensagem que está dentro de você explodir. Leve essa mensagem para fora. Tem essas 5 qualidades do lápis. Seja uma pessoa melhor, torne pessoas melhores, assim o mundo será melhor. E você será lembrado pela sua história, pela história que você tem escrito. Faça um excepcional dia, não deixe de continuar escrevendo sua história. Um forte abraço e até mais.